Fala, fiel, mais um vídeo no canal aí. Hoje foi foda, né? Flamengo e Corinthians no Maracanã, 4 da tarde. Flamengo brigando pelo título. Corinthians brigando pela 8ª colocação ali no Brasileirão, ali com a pá de time, o Santos, né? O Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, o Bragantino, o Ceará. Enfim, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, sabia que ia ser um jogo complicado. Os caras, eles têm mais qualidade que a gente sabe disso. Os 11 iniciais, o 11 inicial deles é melhor. Se você for pegar ali 1 a 1, quase todos os jogadores ali nas posições são melhores, exceto ali o Cássio, o Fagner. Mas os demais ou é o mesmo nível ou extremamente muito melhor, né? Enfim, o Corinthians entrou em campo nessa tarde com o Cássio, Fagner, Mendes, Gil, Fábio Santos, Cantígio, Xavier, Arauz, Gustavo Silva, Otero e na frente o Léo Natel, né? Bom, começo do jogo, o Flamengo fazendo aquele abafa, né? Roda a bola de um lado, roda a bola do outro, tentando dar um jeito de entrar na defesa do Corinthians, né? O Mancini optou essa tarde por entrar com uma defesa lá atrás, né? Uma linha defensiva bem baixa, né? O time todo tava trabalhando em ficar na defesa, né? Os jogadores bem lá atrás, a linha bem baixa. O Flamengo tentando rodar a bola da forma que podia, né? E ali acho que até uns 20 minutos devia estar uns 80% de posse de bola pro Flamengo. Só dava Flamengo só, mas não trazia muito perigo. Era mais aquela roda pra cá, roda pra lá, tenta cruzar, tira, aquele abafa assim, mas o Cássio não trabalhou muito, né? O Flamengo chegava melhor nas bolas paradas, né? Tanto é que alguns jogadores do Corinthians pareciam um pouco estúpidos ali na marcação, né? O Otero mesmo, o Fábio Santos, fazendo umas faltas extremamente idiotas, porque o Flamengo não conseguia entrar de jeito maneira. O Mancini fez uma boa leitura ali do Flamengo, que nesse estilo de jogo, como eles pressionam muito, tem muita qualidade técnica, quando o time vem com uma linha baixa para marcar, eles têm dificuldades. Não foi só com o Corinthians, outras partidas também se viram assim. E os jogadores do Corinthians estavam tentando facilitar, né? Falta idiota, enfim, tomada de decisão besta, né? E uma dessas bolas paradas, né? O Arão fez um gol de cabeça, né? Ele antecipou ali no Mendes e no Gil. Eu achei uma falha, o Arão nem é tão gigante assim. Conseguiu passar na frente dos nossos dois zagueiros e fez 1 a 0, né? Isso aí aos 20, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não tinha sequer subido no jogo pela pressão e ímpeto do Flamengo, né? Pela ideia tática do Mancini, era uma ideia inteligente, se segurar ali. O Flamengo, obviamente, ia cansar mais, um calor do caralho lá no Rio de Janeiro, né? E, enfim, a ideia era boa, mas a bola parada defensiva do Corinthians estava mal demais, né? E aí teve até outra bola que o Bruno Henrique quase fez o segundo, uma bola de escanteio. E o Flamengo só chegava assim, e o Corinthians continuava fazendo falta besta, né? E o bate-rebate no meio campo, o Xavier consegue ganhar de cabeça, o Arauz consegue dar um giro no Diego, dá um passe muito bom pro Léo Natel, que domina com muito espaço. Ele com muita calma ali tirou do Hugo, goleiro do Flamengo, e conseguiu empatar a partida. Essa foi a primeira subida do Corinthians. E de acordo com a proposta do Mancini, que era essa, o Corinthians com os jogadores é inferior mesmo, não tem o que fazer. A gente pode culpar várias coisas, isso, a diretoria, enfim, pode culpar várias coisas aí. Mas falando do jogo, não tem o que fazer. Sua equipe era mais fraca do que o adversário. Atualmente o Flamengo ele tem um puta elenco, a gente tem um elenco bem razoável. O Mancini tem feito um bom trabalho, eu acho que tem feito um trabalho do nível desse elenco. Não teve muita culpa nesse sentido. Mas enfim, tava 1 a 1, né? Desde o começo da partida me deixou um pouco irritado a arbitragem do Trace, que ele estava muito irredutível com os jogadores do Corinthians. Tudo bem, a falta do Fábio Santos no Gabigol era para amarelo, mas ele amarelou o Ramiro no banco, ele amarelou acredito que o Gil. Enfim, teve vários jogadores do Corinthians que ele já foi minando com cartão amarelo, com poucas ideias. Você tocava no Gerson, já era falta, já toda hora era falta. Embora tivesse algumas decisões estúpidas dos jogadores do Corinthians, também teve decisões ali que era uma dividida normal e o juiz coibia com a falta ali, sabe? Toda hora. Enfim, o primeiro tempo acabou assim, 1 a 1, Flamengo e Corinthians, né? O destaque também vai para a questão do VAR, né? Já lá no outro jogo,
A briga era importante, né? A briga do título entre o Flamengo e o Inter, né? E eu vou levantar essa bola porque as coisas fazem sentido, né? A gente pode até reclamar aqui de um potencial, não sei, ajuda para o Flamengo, não sei como é que pode dizer isso hoje, especificamente, né? Mas lá no jogo do Inter e Vasco também teve problemas com o VAR e tal. Acho que tava descalibrado lá um lance. Tava bem esquisito hoje, pra falar a verdade, né? Enfim, na volta do segundo tempo, o Flamengo voltou praticamente a mesma coisa, né? Atacando firme, tentando criar espaços. Dessa vez pelo seu início do segundo tempo, né? Por ter passado já um tempo todo de dedicação defensiva do Corinthians, o Flamengo conseguiu achar um pouco mais de espaço. Lembrando de novo que, pela qualidade dos caras, você pode ver, por exemplo, o Xavier, o Cantígio, o Arauz, eles não são péssimos jogadores. Nunca vou dizer isso, eles não são péssimos jogadores. Já vi jogadores piores vestindo a camisa do Corinthians. Mas, por exemplo, você vai jogar contra um adversário que tem o Gerson, o cara ele faz basicamente tudo que os outros três do Corinthians faz, sabe? Então, é uma coisa de se pensar, sabe? A qualidade do Corinthians é muito inferior à do Flamengo. E nesse sentido, quando os dois times estão mais cansados e a proposta tática acaba meio que caindo por tabela, o individual aparece, né? E o Flamengo tava martelando no Corinthians até que saiu um lance capital na partida, né? Que é a questão uma jogada individual do Bruno Henrique ali, no bate-rebate, ele bateu pro gol, o Cássio defendeu, a bola caiu no pé do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, não vou lembrar agora, ele cruzou de primeira pro Gabriel, né? Assim, de primeira, de bate pronto, pra mim o Gabriel tá impedido. Tá impedido e acabou, sabe? Ele tava na frente da linha da bola. E aí o lance foi pro VAR, ficou 3 ou 4 minutos nessa análise louca do VAR, inconclusiva também, até porque a imagem... o problema que eu tenho com o VAR é a imagem que vai pro telespectador, sabe? Que tá acompanhando a partida. O jeito que a câmera tá posicionada e como eles dizem que se foi sim ou se foi não, é impossível dizer se está impedido ou se não está impedido com aquela câmera. E aí eu queria que viesse a imagem para o público da imagem que eles utilizam na cabine do VAR, para saber como é que eles descobriram que não estava impedido o Gabriel. Enfim, o Flamengo acabou fazendo esse gol aí nesse lance, né? Para mim, eu até fiquei bem puto na transmissão, porque parecia uma Flá TV, né? A transmissão hoje da Globo, né? Os caras lá nem deram mais bola, falou quando confirmou o gol, acabou a polêmica, não tem mais polêmica, é isso, vivemos num país sem corrupção, né? E aí demorou muito, acho que foi tipo uns 10, 20 minutos de jogo para poder ter o replay, né, do lance lá. E é aquelas linhas toda esquisita, que tem umas madeirinhas assim enfiadas para dizer que tá com condição ou não. É muito esquisito, cara, muito esquisito. Já não é a primeira vez que isso acontece. A gente já teve erro no Brasileirão com a questão do VAR, que depois, eu acho que foi no jogo São Paulo e Atlético Mineiro, o próprio Gaciba, ele diz que houve um erro. Eles utilizam essas madeirinhas, essas linhas tortas lá para provar que o cara tá impedido. O meu questionamento é, será que eles conseguiram chegar no veredito do impedimento com essas madeirinhas, com essas linhas de lado, mano? Não faz o menor sentido. E por que demorou tanto pra Globo soltar, sabe? Depois ali, a transmissão soltar a prova, né? De que tava ou não tava impedido, sabe? Isso é lamentável, cara. Eu sigo na minha opinião que não tava impedido. Aquela imagem é inconclusiva. Aquelas linhas lá são inconclusivas, porque a câmera tá de lado. Enfim, mas vida que segue, 2-1 pro Flamengo, né? O Mancini até tentou umas substituições do Corinthians. Ele tirou o Otero, botou o Ramiro, tirou o Cantígio, botou o Luan e tirou o Xavier e acabou colocando o Rony, né? Dar uma mudada no meio campo, mas o Flamengo, a maior parte do tempo, o Flamengo tava com a bola. E o Corinthians, as melhores investidas que o Corinthians teve, né? Nos últimos jogos, é basicamente nosso lado direito, né? O Cantígio invertendo a bola pro Fagner e pro Gustavo. E eles conseguiram fazer uma jogada. Mas como o Corinthians ficava muito pouco com a bola, até pela proposta do jogo, o Corinthians mal atacou o jogo todo, tirando o nosso gol, que foi com o Arauz ali, jogando com o Léo Natel, né? Enfim,
O Corinthians ficou meio que nas cordas o jogo todo depois, principalmente quando tava com o placar adverso, né? Porque quando o Corinthians precisa sair pro jogo, nesse estilo de jogo, que o Flamengo, nosso adversário, era muito melhor tecnicamente, fica muito difícil você sair pra trocação, né? O Mancini sabe disso desde o 5-1 no primeiro turno, né? Enfim, o Flamengo com pouco espaço, ele consegue na individualidade, que o Flamengo, assim, taticamente lá com o Rogério, você pode ver que não tem muita coisa, né? Não sai uma tabela, não sai muita coisa. Eles dependem muito da jogada individual e enfiadas, assim, sempre rezando pra uma jogada individual dar certo, né? Então, coibir na parte tática do Flamengo, que é bem razoável para se fazer, você tem que dar ali um pouco de sorte, porque os jogadores, um por um ali, cada um deles, eles são melhores que os seus. Então, tem poucos times do Brasil ali que pode bater de frente com o Flamengo, e o Corinthians não é um deles, por poderio ofensivo, poderio técnico, né? Ali os nossos jogadores não têm tanta qualidade para poder bater de frente com o Flamengo, né? E aí, com o Corinthians atrás do placar, o Corinthians tentando sair pro jogo ainda de uma forma meio desorganizada, não tinha muito o que fazer, né? Porque o Flamengo tinha as investidas muito, muito fortes, né? E quando o Corinthians conseguia sair, não dava para sair com todos os jogadores com todos os jogadores apoiados, né? O Fagner não conseguiu subir muito porque as linhas estavam muito lá atrás, né? E mesmo com a proposta do contra-ataque, você atrás do placar fica difícil fazer isso funcionar, né? E o Corinthians foi fazendo o que dava ali, saindo com seus meio-campistas, com seus meio-campistas, porque se fosse sair com todo mundo até com a defesa para empurrar o Flamengo, fatalmente tomaria o contra-ataque e sairia mais gols, né? Como foi no primeiro turno. O Flamengo ainda teve várias oportunidades para poder fechar o placar, mas não chegou a alvejar o gol do Cássio, exceto uma bola do Pedro que o Cássio defendeu. Mas todas as outras foi tomada de decisões erradas, do Michael, acho que o Vitinho e o próprio Gerson, que conseguiram costurar a defesa do Corinthians, mas na hora do terço final ele tinha uma decisão errada e tocava de lado, ou enfim, perdia a bola bem perto do gol, né? Depois disso o Corinthians ainda tentou botar o Jô no lugar do Arauz e tirou o Gustavo e meteu o GP, né? O Gabriel Pereira, né? O Corinthians cruzando a bola na área, tentando o Jô ali, mas nada assim muito claro. Teve só uma oportunidade com o Gustavo Silva antes dele ser substituído, que o Arauz encontrou o Gustavo Silva numa roubada de bola no meio campo. Ele bateu no canto do Hugo Neneca e ficou no... não conseguiu fazer a partida, né? Não conseguiu marcar o gol, né? Aliás. Mas enfim, eu boto assim a culpa assim não foi de nenhum jogador em específico. Talvez o primeiro gol do Flamengo foi um vacilo nosso na defesa. Eu acho que é inadmissível o cara conseguir antecipar nossos dois zagueiros e fazer um gol de cabeça. O cara nem é o gigante. E o segundo gol, por estar a marcação mais afrouxada e tal, eu na minha concepção estava impedido o gol do Gabriel. Embora a transmissão passe lá aquelas linhas lá, de novo, repito, não é conclusivo. E tanto é que teve várias decisões aqui no próprio Campeonato Brasileiro, que são muito interpretativas, até coisas que não deveriam ser. Por exemplo, impedimento ou não, a bola entrou ou não entrou. Creio para mim que com a ajuda do VAR deveriam ser respostas simples e fáceis de... Não fáceis, né? Mas deveriam... Nem simples, mas eu digo assim de sim ou não. Não tem meio impedimento, não tem... A bola entrou meia. Ou ela entrou ou não entrou, entendeu? Agora, continua tendo erros desses no VAR. E a postura do juiz, do Trace também, né? Acho que metade do time do Corinthians foi amarelado hoje por faltas normais. Enfim, tava bem estranho na minha concepção, né? Ainda mais pelas atitudes tomadas no outro jogo lá. Os caras deram um pênalti pro Vasco no VAR, bem duvidoso, né? E os caras perderam e tal. Mas tudo levava a crer que parecia até uma conspiração, né? Enfim, talvez possa ser só hoje, mas eu achei bem esquisito, né? Falando sobre o Corinthians em si, a gente não pode botar a não classificação para a Copa Libertadores em xeque agora, né? Por causa dessa derrota. Não é por hoje, né? A gente sabe que deveria ter vencido o Atlético Paranaense. Sei lá, não perdido pro Bragantino, por exemplo, em casa. São pontos que agora você, tipo, vou ter que buscar esses pontos contra o Flamengo no Maracanã. Sabe, não faz o menor sentido. Não tem como.
E você vê como o time do Corinthians, ele tecnicamente ele é bem abaixo. Mesmo os caras tentando bastante hoje. Você viu que não faltou raça de ninguém, todo mundo correndo. A gente pode também falar um pouco do Luan, né? Que o Luan é foda, né? Eu acho que eu já desisti dele já, mano. Porque, sei lá, o cara nem pra tocar de lado, sabe? Ele pega a bola, tenta dominar e o cara, ele perde a bola, sabe? Pô, cara, ele é desarmado, assim, toda hora. Sabe? Cansa, assim, dá tipo. Você fica vendo assim, você fica, caralho, vamos perder a bola de novo quando a bola cai no pé dele. Não sai nada, não tem o que extrair, entendeu? Mas aí fala do Luan, é chovendo molhado também. E, enfim, agora a gente vai ter o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. O Santos não é tudo isso, tipo, igual o Flamengo contra o Corinthians em termos de jogadores. Eu acredito que a gente tem ali um elenco parecido razoavelmente, só que eles têm o Marinho em muita boa fase, né? E o Soteldo, né? Fase do ataque ali. E eles estão jogando em casa, né? Enfim, o Corinthians tem esse jogo e depois pega o Vasco já no próximo fim de semana, né? Acredito eu. E fecha o campeonato contra o Internacional na outra quinta-feira, né? Mas é isso aí, pessoal. Ver se o Corinthians consegue pelo menos empatar com o Santos na Vila na próxima quarta-feira para se manter vivo na briga pela Libertadores aí. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acredito que agora tá muito difícil de conquistar essa próxima vaga. Até pelos nossos adversários, o próprio Atlético Paranaense tem alguns jogos muito mais tranquilos do que o do Corinthians. Mas enfim, né? Vamos ver. Acho que pro próximo jogo a gente tem o retorno do Casares, né? A gente tem um ganho técnico muito grande. O Casares acho que assim, na parte ofensiva é o nosso melhor jogador tecnicamente, né? Mas é isso aí, família. Mais um pós-jogo aí no canal. A gente volta aí na próxima quarta-feira com o pré-jogo contra o Santos, aí, trazendo algumas informações. E se inscreve no canal, deixa o like, compartilha isso aí. E é nóis, vai Corinthians.